Olá, alunos, tudo bem? Professor José Luiz falando. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula da disciplina de Bioquímica para os alunos dos cursos de Nutrição, Cosmética e Estética. Lembrem-se de complementar esta videoaula com material no formato em PDF que eu disponibilizei para vocês, lá no portal do aluno. Eventuais dúvidas podem procurar através do WhatsApp, no horário das nossas aulas ou até mesmo fora deste horário. Atenção aos recados, por favor. Então, a nota da P1 ela já foi lançada, já está no sistema, por favor verifiquem. E a nota da P2 ela vai ser dada pela média de duas atividades que vocês realizaram lá no portal do aluno. São as atividades dos dias 19 do 5 e 26 do 5, tá? Então, a média destas duas atividades vai representar aí a nota da P2, certos? E todas as outras atividades que vocês já realizaram no portal do aluno, essas atividades irão compor a nota do EDP, tá? E aqui mais um recado, né, para quem ainda não realizou essas atividades, é importante que elas sejam aí realizadas, feitas até o dia 5 do 6, tá? Muito bem, gente. Na videoaula de hoje nós vamos falar sobre metabolismo de proteínas, metabolismo de aminoácidos, e eu coloquei aqui alguns objetivos de aprendizagem. Então é esperado que após esta videoaula ou da leitura do material, vocês possam compreender as etapas relacionadas ao metabolismo de aminoácidos, que vocês possam compreender aí o ciclo da ureia e que vocês possam compreender aí o balanço nitrogenado e as formas de desnutrição, certos? Muito bem, gente. Então vamos começar aqui com o nosso mapa metabólico resumido. Nós já falamos aí sobre o metabolismo de carboidratos, sobre o metabolismo de lipídios e vamos os cachorros latindo, né? E vamos finalizar essa parte aí da bioquímica metabólica falando aí sobre o metabolismo de proteínas, metabolismo de aminoácidos. Então nós estamos aqui nessa parte do mapa metabólico, tá? Diferentemente do que acontece com carboidratos e lipídios, nós não temos aí um reservatório para aminoácidos, tá? De modo que, quando a célula absorve esses aminoácidos, eles serão prontamente metabolizados. E olha só que interessante, através do metabolismo de aminoácidos, podem ser gerados aí diferentes produtos. Os aminoácidos podem ser convertidos em glicose, eles podem ser convertidos na molécula de acetil-CoA, que vai ser degradada pelo ciclo de Krebs, produzindo ATP, né, que é a energia. O excedente aí de aminoácidos, né, vai gerar acetil-CoA, que pode ser também convertidos aí em ácidos graxos, lipídios, tá? Esses aminoácidos também podem ser convertidos aí em corpos cetônicos e estes aminoácidos também são utilizados para a síntese de novas proteínas. Então, o metabolismo de aminoácidos dentro das células, ele vai ser aí intenso e constante, tá? Muito bem, gente. E os aminoácidos presentes nas células, eles são originados através de duas fontes. Fonte exógena e uma fonte endógena. A fonte exógena diz respeito aí aos aminoácidos obtidos através da ingestão de proteínas da dieta. Então, ao ingerirmos aí as proteínas, essas proteínas elas serão aí digeridas ao longo do nosso sistema digestório, tá? Em especial, as proteínas, elas são aí digeridas, né, principalmente no nosso estômago, sob a ação do suco, sob a ação do ácido clorídrico, em combinação com a enzima pepsina, tá?
e o término da degradação aí o término da digestão aí de proteínas ocorre lá no intestino delgado, sob a ação aí de outras proteínas, outras enzimas proteolíticas vindas aí do suco pancreático, a tripsina e a quimiotripsina, tá? De modo que o produto final da digestão aí dessas proteínas ingeridas são os aminoácidos, tá? Esses aminoácidos, eles são aí absorvidos lá no nosso intestino delgado. Do intestino delgado, eles são enviados ao fígado e do fígado aí para todas as nossas células, tá? Então, esses aminoácidos da fonte endógena, eles representam aí 1/4 de todos os aminoácidos presentes aí nas nossas células. Os outros 3/4 de aminoácidos presentes no nosso corpo, eles são originados da degradação das nossas próprias proteínas corporais, tá? Então, nós temos aí esses aminoácidos. Estes aminoácidos, eles serão, então, metabolizados, tá? Reparem que estes aminoácidos, eles podem ser utilizados novamente para síntese de proteínas. Então, as nossas proteínas corporais, elas são constantemente degradadas e sintetizadas. E essa síntese de proteínas, ela vai ser dependente aí da presença de aminoácidos, tá? E esse processo aí de síntese proteica, né? Esse processo de degradação e síntese de proteínas é chamado de renovação de proteínas corporais. E essa taxa de renovação das proteínas corporais, ela vai ser aí dependente do tempo de vida de cada proteína, tá? Por exemplo, se uma proteína tem um tempo de vida curto, essa taxa aí de renovação proteica, ela vai ser aí mais rápida, tá? Se uma proteína tem um tempo de vida mais longo, essa taxa de renovação proteica vai ocorrer de maneira mais lenta, tá? O fato é que as nossas proteínas estão sempre, né, sendo degradadas e produzidas, tá? Então, estes aminoácidos, eles são utilizados aí para a síntese de proteínas. Parte dos aminoácidos que não foram utilizados para a síntese de proteínas, eles serão aí de fato metabolizados, né? Seguindo toda aquela rota metabólica já conhecida por nós. E os produtos desse metabolismo de aminoácidos vão gerar aí glicose, ATP, que é energia, lipídios, corpos cetônicos, tá? Muito bem. E parte destes aminoácidos, eles serão aí eliminados do corpo, tá? E nós eliminamos estes aminoácidos sob a forma de ureia, tá? Muito bem, gente. Então, os aminoácidos obtidos através da degradação de proteínas corporais da alimentação, eles serão aí metabolizados. E o metabolismo de aminoácidos envolve 2 processos, né? Quais são eles? Um deles é a remoção do grupo amino. Então aqui nós temos aí um esquema da estrutura de um aminoácido, e o grupo amino é essa parte aqui do aminoácido, ó, o NH3, tá? Então, o primeiro passo para o metabolismo de aminoácidos é a remoção desse grupamento amino, tá? E a segunda parte do metabolismo de aminoácidos diz respeito aí à oxidação da cadeia carbônica dos aminoácidos. Então, é considerada a cadeia carbônica, né, toda essa parte dos aminoácidos, excluindo aí o grupamento amino, tá? Muito bem, gente. E esse grupamento amino, né, ele pode ser removido
E ele pode ter dois destinos. Ele pode ser removido e incorporado aí a outros aminoácidos para síntese de novas proteínas, tá? Esse é um destino desse grupamento amino. Ou esse grupamento amino, ele vai ser aí eliminado do corpo, tá? Só lembrando, né, que quando a célula remove esse grupamento amino livre, ele é chamado de amônia. Amônia é um composto extremamente tóxico para o corpo, tá? E de modo que ocorre todo o metabolismo aí dessa amônia, e ela vai ser aí lá no fígado, né, ocorre esse processo. Essa amônia vai ser convertida em ureia, e aí sim, né, nós conseguimos eliminar esse grupamento aí amino sob a forma de ureia. Certos? Muito bem, gente. E a oxidação na cadeia carbônica, né, que vai gerar aí diferentes produtos, tá? Então vamos lá. Então, só presta atenção aqui no esqueminha, no material de vocês. O metabolismo dos aminoácidos tem duas etapas. A primeira é remoção do grupamento amino, tá? Esse grupamento amino, como já foi falado, ele vai ser utilizado aí, vai ser incorporado em outros aminoácidos para a produção de novas proteínas, ou ele vai ser aí retirado, né, para ser eliminado do corpo, tá? Ele livre é a amônia, né? A amônia é tóxica, ela vai ser metabolizada e depois, em seguida, eliminada. E a outra parte é a oxidação da cadeia carbônica. E quando essa cadeia carbônica ela é metabolizada, né? Ela é oxidada, nós temos aí a produção, a geração de ATP, que é energia, acetil-CoA, glicose, lipídios, corpos cetônicos, tá? Muito bem, gente. Então vamos começar falando primeiramente aí da primeira etapa do metabolismo de aminoácidos, que é a remoção do grupo amino. O grupo amino ele pode ser removido dos aminoácidos através de duas reações, tá? Essas são reações de transaminação e reações de desaminação, tá? A reação de transaminação refere-se à remoção do grupo amino para ser incorporado em outros aminoácidos para a produção de novas proteínas, tá? Então, transaminação, retirada do grupo amino para ser incorporado aí em outros aminoácidos para a produção de novas proteínas corporais, tá? Essa reação ocorre em todas as células, né, com destaque para fígado, rins e músculos. E a reação de transaminação, ela vai ser feita, né, vai ser catalisada aí por enzimas, né, chamadas de transaminases, que nós já vimos, né, essas enzimas na videoaula de enzimas, tá? Quais são essas transaminases? Alanina aminotransferase e a aspartato aminotransferase, tá? E a outra reação para remoção do grupamento amino é reação de desaminação, tá? Que refere-se à remoção do grupo amino, né, sob a forma aí de amônia, né, que é um composto tóxico, deve ser metabolizado aí pelo fígado e depois o corpo vai eliminar aí essa amônia, né, esse grupamento amino, sob a forma de ureia, tá? Essa reação de desaminação, isso vocês devem ter em mente, ela ocorre principalmente no fígado, tá? E é uma reação que vai ser catalisada, vai ser processada pela enzima glutamato desidrogenase, certo? Muito bem. Então, de novo, né, no nosso esqueminha aqui das etapas do metabolismo de aminoácidos, nós estamos nessa primeira etapa, que é a remoção do grupamento amino, e esse grupamento amino,
ele vai ter dois destinos, né? Ele vai ser aí removido para ser incorporado em outros aminoácidos para a produção de novas proteínas. Essa reação é chamada de transaminação, tá? Então, esse grupamento amino ele vai ser aí reaproveitado, tá? Ou esse grupamento amino ele vai ser aí está relacionado com a remoção do grupamento amino, né? Que deve ser eliminado do corpo aí sob a forma de ureia, tá? Essa reação é chamada aí de desaminação, tá? Então, só repetindo, na transaminação, o grupamento amino ele vai ser aí reaproveitado. Na desaminação, não. Ocorre a remoção desse grupamento amino para ele ser eliminado do corpo, tá? Só lembrando, né, que o grupo amino ou grupamento amino livre é amônia. A amônia é tóxica, ela deve ser aí metabolizada no fígado, sendo convertida em ureia, para em seguida ser, então, eliminada. Certos? Muito bem. Então, a remoção do grupamento amino tem duas reações, transaminação e a desaminação, tá? O que mais? E a amônia, né? Que é esse NH3, tá? Todas as células geram amônia, todas as células geram esse grupamento amino livre, tá? Livre, né? Ele é chamado aí de amônia, e a amônia, como já é sabido, é extremamente tóxica, principalmente aí ao nosso sistema nervoso central, tá? Mas, e aí, né? Se todas as células produzem amônia, né? Como que essa amônia é enviada aí até o fígado para ser metabolizada, tá? Então, isso vai ser feito através de transportadores de amônia, tá? Estes transportadores de amônia nada mais são do que aminoácidos especializados nessa função de captar esse grupamento amino das células e levá-los até o fígado para ser metabolizado, tá? Quem são esses aminoácidos? A glutamina e a alanina, tá? Muito bem. A glutamina é um aminoácido, vai ser formado aí pela combinação do glutamato mais a amônia. Isso ocorre dentro de uma célula. Todas as células produzem amônia. Todas as células têm um aminoácido chamado glutamato. Qual que é a função do glutamato dentro da célula? Vai pegar esta amônia, vai incorporar essa amônia, esse grupamento amino, na sua estrutura, e quando isso é feito pelo glutamato, o composto formado é a glutamina, tá? A glutamina, sim, ela pode ser liberada da célula, pode fluir aí na circulação, não tem nenhum problema, e da circulação, essa glutamina produzida pelas células, ela vai ser aí enviada aí até o fígado, certo? Então é assim que a amônia produzida aí pelas nossas células chegam até o fígado, através desses transportadores de amônia, que é a glutamina, tá? E um outro transportador aí de amônia é a alanina. A alanina, ela é feita aí da combinação do ácido pirúvico, que é um composto lá da glicólise, né, o piruvato. Esse ácido pirúvico dentro das células se combina com o grupamento amino, né, com a amônia lá na célula e vai formar aí a alanina, tá? E a alanina também, ela vai transportar aí a amônia das células musculares até o nosso fígado, certos? Então, esses são os dois aminoácidos
responsáveis aí pelo transporte de amônia das nossas células e músculos até o nosso fígado, tá? A glutamina transporta aí amônia de todas as nossas células para o nosso fígado, e a alanina transporta aí a amônia produzida pelas células musculares, tá? Até o nosso fígado. Certos? Muito bem, gente. Então, com isso, nós temos aí essa amônia que chega até o fígado, ela deve ser metabolizada. E para isso nós temos aí o chamado ciclo da ureia, que refere-se à conversão da amônia em ureia, tá? O ciclo da ureia ocorre onde? No fígado. Em qual local do fígado? Começa na mitocôndria, né, dos hepatócitos e termina no citoplasma destas células, tá? O ciclo da ureia é um conjunto de reações cíclicas catalisadas aí por enzimas, né? E aminoácidos estritamente relacionados a essa função, tá? Então, um conjunto de reações cíclicas catalisadas por aminoácidos especiais, como a ornitina e a citrulina, e várias enzimas, tá? E o esquema do ciclo da ureia, eu fiz aí para vocês, né? Dividi esse esquema de maneira bem didática aí em 10 eventos, tá? Não precisa ficar decorando nenhum dessas etapas. E vamos aí a estas etapas, tá? Então o esquema é dividido aí de 1 até 10. Então vamos lá. Então, no esquema 1 e 1A, né, nós temos aí os transportadores de amônia. Quem são eles mesmos? Glutamina e a alanina. Elas vão pegar aí a amônia produzidas aí em todas as nossas células e vão transportar essa amônia até o nosso fígado, tá? Até a mitocôndria das células hepáticas, tá? Então, 1 e 1A, nós temos aí glutamina e alanina que transportam amônia até aí a mitocôndria dos hepatócitos. Muito bem. Aí nós temos os eventos aí 2 e 3. Tá? O que ocorre aí nos eventos 2 e 3? A amônia, a glutamina e a alanina sofrem a reação de desaminação, né? Libera aí a amônia. A amônia vai combinar-se com o bicarbonato dentro da mitocôndria e vai formar um composto chamado aí de carbamoil fosfato, tá? Aí nós temos o evento 4. Esse carbamoil fosfato, ele vai se ligar aí com um aminoácido chamado ornitina e vai formar um aminoácido chamado de citrulina, tá? Então, ornitina e citrulina são aminoácidos cuja função está relacionada especificamente ao ciclo da ureia, tá? Esses aminoácidos, ornitina e citrulina, eles não fazem parte aí da constituição das nossas proteínas corporais, tá? São aminoácidos cuja função está aí no bom funcionamento apenas do ciclo da ureia, tá? Então, nós temos a formação aí da citrulina. A citrulina é um aminoácido formado, então, dentro da mitocôndria. Essa citrulina, a partir do evento de número 5, ela sai da mitocôndria, tá? E ela vai sofrer aí várias reações cíclicas no citoplasma. E essas reações sofridas aí pela citrulina no citoplasma vai dar origem aí à ureia, tá? Então a síntese de ureia, ela começa
dentro da mitocôndria dos hepatócitos e termina no citoplasma. Essa ureia que foi produzida no fígado a partir da amônia, ela é um composto que não é tóxico, ela pode ser enviada aí na circulação, e da circulação ela vai chegar, né, até os nossos rins, onde vai ser eliminada sob a forma de urina. Certo? Muito bem, gente. Só voltando, né, um pouco aí da toxicidade da amônia. A amônia é tóxica ao sistema nervoso central porque a amônia vai impedir a produção de neurotransmissores, tá? Os neurotransmissores, eles são necessários para a condução aí de impulsos nervosos, tá? E a amônia, então, ela impede a produção de alguns neurotransmissores. Nós podemos ter aí casos relacionados à amônia, chamado de hiperamonemia, que é uma doença aí de caráter metabólico, caracterizada aí pelo excesso de amônia no sangue, tá? E quando a pessoa, né, tá com um quadro aí de hiperamonemia, alguns sintomas relacionados a essa situação são letargia, irritabilidade, perda do apetite, convulsões, distúrbios do comportamento, por exemplo, tá? E a hiperamonemia, ela pode ser aí classificada em dois tipos, né, em primária e secundária. A hiperamonemia primária, na verdade, é uma doença genética caracterizada, né, pela deficiência de enzimas relacionadas ao ciclo da ureia, tá? Então, nós vimos o funcionamento do ciclo da ureia e esse ciclo, né, que na verdade é um conjunto aí de reações químicas, ele vai ser processado aí por diferentes tipos de enzimas. E a deficiência de algumas destas enzimas pode levar aí um quadro de hiperamonemia, ou seja, a pessoa não vai conseguir aí converter a amônia em ureia, tá? E a hiperamonemia, ela pode ser aí de classificar também em secundária, que vai ser caracterizada pela presença aí de doenças relacionadas ao próprio fígado, como por exemplo, hepatites e a própria cirrose hepática. Então, o fígado adoecido, ele não consegue converter aí amônia em ureia, levando a um quadro de hiperamonemia, tá? Tratamento, né, para hiperamonemia consiste em baixa ingestão de proteínas, né, seguido aí do uso de medicamentos, principalmente medicamentos ácidos, como benzoato de sódio, tá? Muito bem, gente. Então, nós vimos essa primeira etapa do metabolismo de aminoácidos, né, que é a remoção aí do grupamento amino, tá? E a outra etapa do metabolismo de aminoácidos diz respeito aí à oxidação da sua cadeia carbônica, tá? Então, a cadeia carbônica é toda essa outra parte, né? Com exceção aí do grupamento amino, e essa cadeia carbônica, ela vai ser aí oxidada, né? Metabolizada, gerando aí diferentes produtos, como acetil-CoA, ATP, glicose, lipídios, corpos cetônicos, por exemplo, tá? Então, de novo, voltando aqui no nosso mapa metabólico resumido, os aminoácidos, eles podem gerar aí diferentes produtos, né? E de modo que, devido a isso, estes aminoácidos, eles podem ser classificados em dois grandes grupos, em aminoácidos glicogênicos
e aminoácidos cetogênicos, tá? Os aminoácidos glicogênicos, né, como o nome sugere, são aminoácidos em que a oxidação da cadeia carbônica vai produzir aí glicose, tá? Esses aminoácidos, né, a oxidação desses aminoácidos vai ser muito importante em situações de jejum ou atividade física. Por produzirem glicose, eles vão conseguir aí manter aí a taxa de glicemia dentro da normalidade, tá? Então, os aminoácidos, ó, presta atenção, os aminoácidos que podem ser convertidos em glicose, aí, em que a oxidação da cadeia carbônica gera glicose, eles são chamados de glicogênicos, tá? E nós temos também aí os aminoácidos classificados como sendo cetogênicos, tá? A oxidação da cadeia carbônica desses aminoácidos produz aí principalmente a molécula de acetil-CoA. E a partir da acetil-CoA, esses aminoácidos, né, de maneira indireta, podem ser transformados aí em lipídios. Isso ocorre principalmente aí após uma alimentação rica em proteínas, tá? Então, a ingestão aí de grandes quantidades de proteínas, né, além de acelerar, né, as reações do ciclo de Krebs, as reações do ciclo da ureia, perdão, esses aminoácidos, esse excedente de aminoácidos também serão utilizados aí para a produção de gorduras, tá? Lipídios. E a partir da molécula de acetil-CoA, estes aminoácidos também podem dar origem aí aos corpos cetônicos, tá? Só lembrando que os corpos cetônicos representam uma forma alternativa de energia, que pode ser utilizado aí pelo nosso cérebro, por exemplo, tá? E a produção de corpos cetônicos está relacionada a um processo altamente catabólico, que vai ser bastante comum aí, principalmente quem é portador de diabetes tipo 1. Como não tem insulina, em compensação aí tem o glucagon, as reações catabólicas serão mais acentuadas, tá? E o catabolismo também vai afetar aí as proteínas, e de modo que quando os aminoácidos cetogênicos, né, são degradados ou oxidados, eles também podem ser convertidos aí em corpos cetônicos, tá? E esses aminoácidos cetogênicos, obviamente, eles podem ser utilizados para a produção de energia, ATP. Então, de novo, aqui no nosso mapa metabólico resumido, os aminoácidos, os cetogênicos, né, a oxidação da cadeia carbônica pode gerar aí a molécula de acetil-CoA, produzindo, que pode ser degradada pelo ciclo de Krebs, produzindo aí energia, ATP, ou ácidos graxos, corpos cetônicos, tá? Muito bem. E qual que é a quantidade de proteínas necessárias aí para seres humanos? Então, a quantidade diária recomendada para proteínas é 0,8 gramas por quilo de massa corporal. Ou seja, né, uma pessoa adulta de 70 quilos necessita aí de aproximadamente 56 gramas de proteínas por dia, tá? Então, isso é a quantidade diária recomendada, tá? De modo que gramas extras, né, elas serão metabolizadas e serão transformadas em gordura, tá? Contudo, né, a necessidade de proteínas diárias, ela vai ser maior para crianças, gestantes
e atletas, tá? Porque estão em fase aí de anabolismo, fase de crescimento, podendo chegar aí a 2 gramas por quilo de massa corporal, tá? O que mais, gente? E com isso nós temos aí o chamado balanço nitrogenado, que pode ser utilizado para acompanhar a evolução nutricional de um paciente. O balanço nitrogenado, ele vai ser dado pela quantidade de nitrogênio ingerido e excretado, tá? Então, nós ingerimos nitrogênio vindo das proteínas e excretamos esse nitrogênio sob a forma de ureia. Então, através da ingestão e excreção aí desse nitrogênio, nós temos aí o balanço nitrogenado, tá? E esse balanço nitrogenado ele pode ser de 3 tipos: equilibrado, positivo ou negativo. O balanço nitrogenado equilibrado, nós vamos ter aí um equilíbrio entre os nitrogênios ingeridos em relação aí ao nitrogênio que é excretado sob a forma de ureia, tá? E o balanço nitrogenado ele vai estar em equilíbrio normalmente aí em pessoas adultas e sadias, tá? Ele pode ser também um balanço nitrogenado positivo, em que a ingestão de proteínas, a ingestão de nitrogênio vai ser maior que sua excreção sob a forma de ureia, tá? Isso vai ser bastante comum, como eu já falei, né, em crianças e gestantes, tá? Principalmente, tá? Atletas, né, que praticam atividade física para hipertrofiar os músculos também, tá? E o balanço nitrogenado pode ser aí negativo, em que a ingestão de proteínas, né, a ingestão de nitrogênio vai ser menor que a sua excreção sob a forma de ureia. Isso vai ser bastante comum em pessoas desnutridas, tá? E nós temos aí formas extremas de desnutrição, que vai se dar aí por 2 doenças, né, bastante comum. Uma delas é essa doença de nome bastante complicado de se pronunciar, que é o Kwashiorkor, tá? Kwashiorkor. E embora o nome seja complicado, né, o fenótipo da doença já é bem conhecido, tá? É uma doença que ocorre devido aí à baixa ingestão de proteínas, mas a criança ela consegue ainda ter a ingestão de algum outro macronutriente, como por exemplo algum tipo de carboidrato, tá? O Kwashiorkor ele vai ocorrer aí em crianças acima de 1 ano, né? Principalmente em países em países em desenvolvimento, tá? E os principais sintomas, né? Retardo no crescimento e o sintoma característico, que é essa protuberância aí na região da barriga, né? Caracterizando um quadro aí popularmente chamado de barriga d'água, tá? Além de doenças hepáticas. Esse quadro, né, de edema na região da barriga é devido aí à degradação de proteínas presentes no plasma, como por exemplo a albumina. Então, a albumina é a principal proteína no nosso plasma e uma das funções da albumina é manter aí o plasma dentro do vaso sanguíneo, tá? Pessoas desnutridas, o plasma extravasa, né? E acaba se acumulando na região da barriga. Isso ocorre porque em casos de desnutrição, para essas pessoas se manterem vivas, né, o corpo ele começa a consumir as suas próprias proteínas corporais. E uma dessas proteínas aí é a albumina,
tá? E quando a albumina é consumida, nós temos esse quadro característico dessa doença, que é o edema na região da barriga. E uma outra doença, né, é chamada aí de marasmo, que representa uma forma extrema de desnutrição, e ela vai ocorrer quando ocorre devido aí à baixa ingestão de proteínas e de qualquer outra forma de nutrientes, tá? E ocorre em crianças com menos de 1 ano de vida, né? É comum também em países em desenvolvimento. E os principais sintomas aí são retardo no crescimento, fraqueza, anemia. Certos? Muito bem, gente. Praticamente essa foi a nossa última videoaula, né, em termos aí de conteúdo, tá? Para este material, não coloquei questões lá no portal do aluno, tá? Porque eu quero que, principalmente aquelas pessoas que ainda não fizeram essas questões, se concentrem nesses dias e façam, né, todas as atividades aí do portal até o dia 5/6, tá? No entanto, no material, no formato em PDF, eu deixei lá algumas questões, né, são 10 questões sobre a videoaula de hoje, e no final do material lá tem o gabarito com as respostas dessas questões, tá? Não precisa entregar, é apenas para vocês aí praticarem em casa, tendo um gabarito logo após. Certos? Muito bem, gente. Boa noite.